Quais critérios que você usa para avaliar uma escola? Quando avaliamos uma escola, quais são as características que nós avaliamos? Como nós queremos conhecer esta escola? Nós nos preocupamos com as instalações das escolas. Elas têm boas instalações, os alunos vão estar confortáveis, vão estar seguros na escola, o edifício é bom, tem condições de higiene. Você avalia os professores. Qual é a formação dos professores? Os professores têm muita experiência, os professores têm cursos de extensão. Se você quer aprender idioma, os professores já moraram em outros países, já viveram em outros países para mostrar o idioma de uma maneira adequada. Qual é o método de ensino? É uma escola com características militares ou é uma escola mais democrática, mais aberta, com maior liberdade para os alunos? Qual é a filosofia de ensino? É uma escola de direita? É uma escola de esquerda? Quais são as atividades desenvolvidas? Quais as atividades acadêmicas? Quais as atividades físicas? Como que os alunos dessa escola se comportam nas Olimpíadas de Matemática, por exemplo? Como é que eles se comportam no esporte, nos campeonatos escolares? Quem são os ex-alunos dessa escola? A escola tem ex-alunos que são proeminentes, ex-alunos importantes, ex-alunos que fazem um trabalho eficiente, um trabalho digno. Quando o Senhor Deus criou esse mundo, irmãos, ele tinha propósitos para os seres humanos. Ele queria que os seres humanos se dessem bem. Ele queria que os seres humanos fossem felizes. Nós vamos ver alguns textos de Gênesis, dos primeiros capítulos de Gênesis, para ver o que Deus pretendia para o homem. O que Deus pretendia para esses alunos da primeira escola, da escola do Éden. Gênesis 1, 26. Então disse o Senhor: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, sobre os animais, sobre tudo que há na terra. O Senhor estava criando os seres humanos semelhantes a Deus. Não iguais a Deus, mas semelhantes a Deus. E eles deveriam dominar, eles deveriam administrar. Essa palavra domínio está no sentido de administrar, cuidar, gerir. Mas ainda, irmãos, veja lá Gênesis 2, 8. Ora, plantou o Senhor um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. O Senhor preparou um jardim especial para que o homem morasse. Hoje nós damos muito valor para os jardins. Há especialistas, paisagistas em compor jardins, fazer jardins bonitos, adequados, esteticamente bonitos. Veja, irmão, eu penso que quando Deus criou o Jardim do Éden, ele tinha uma preocupação estética também, de fazer uma coisa bonita, harmônica, colorida. E quando nós vemos as flores ainda hoje, irmãos, nós vemos como Deus é criativo para fazer coisas bonitas para a satisfação do homem. Mas ainda, irmãos, ele deu uma função para o homem. Gênesis 2,15 diz assim: o Senhor tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Às vezes, irmãos, a gente vê alguém fazendo a pergunta, ou fazendo a afirmação, queria saber quem que inventou o trabalho. Quer saber quem inventou o trabalho, irmãos? Veja lá em Gênesis 2,15. Deus que inventou o trabalho. Por que Deus inventou o trabalho? Por que Deus deu o trabalho para Adão? Porque não era para ele ficar sem fazer nada, irmãos, era para ele ter prazer nas coisas que ele realizava. Era para ele ter prazer nas suas atividades. Lavrar e guardar. O trabalho, irmãos, deve ser, antes de uma maldição, como muitos dizem, deve ser uma bênção, é uma bênção para cada um de nós. Ver o fruto do trabalho, ver o que você produz. Mas ainda, dentre essas coisas, irmãos, ele devia nomear os animais.
O trabalho que Deus estava dando para Adão era um trabalho criativo, um trabalho que o faria crescer. Mas ainda, irmãos, havia um teste de confiança. Gênesis 2, 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Por que Deus fez isso, irmãos? Porque Deus queria que o homem também crescesse moralmente. Um professor, irmãos, sempre quer que os seus alunos cresçam. Um professor sempre quer buscar o maior potencial dos seus alunos. E os alunos muitas vezes não entendem. Até a maioria das vezes não entendem. Quando um professor puxa, quando o professor põe uma prova, acham que o professor é chato, o professor está me perseguindo. Quantas vezes a gente ouve isso? Aquele professor me persegue. Quando na verdade o professor está querendo que os alunos se promovam, que os alunos cresçam fisicamente, academicamente, moralmente. Quando o Senhor Deus pôs a árvore e falou dessa não, era para que eles pudessem crescer moralmente. O Senhor queria que eles crescessem em todos os aspectos, que eles desenvolvessem todas as suas habilidades, inclusive o caráter, inclusive a lealdade, inclusive a fé, a confiança no Senhor Deus. Mas ainda, irmãos, Deus criou para o homem uma companheira, Gênesis 2:20, diz lá, assim, Gênesis 2:20. Quero ler 22. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe ao homem. No verso 20 diz assim, qual era o propósito de Deus? Veja lá, mas para o homem não se achava adjutora que lhe correspondesse. O homem não tinha correspondente feminino e o Senhor criou para a sua felicidade. Quando a gente vê tudo o que Deus fez, irmãos, para o homem, a gente vê que o objetivo final de Deus, o principal objetivo para com o homem era o amor de Deus. Entretanto, irmãos, o pecado destruiu toda essa boa intenção de Deus, não foi correspondida pelo homem porque ele pecou, resolveu adotar a opção Lúcifer, a opção Satanás, e assim desprezou o plano de Deus. Nós vamos ver ainda nessa semana como isso aconteceu, por que isso aconteceu. Mas ao longo deste trimestre, irmãos, nós vamos ver qual é o plano de Deus para recuperar tudo isso que foi perdido pelo pecado. Nós vamos ver como Deus estabeleceu um plano, mostrou o plano que estava desde a eternidade pronto para resgate do homem. E vamos estar felizes, então, estudando qual o plano de Deus para resgate. Amanhã vamos estudar, amanhã e depois, nessa semana, vamos estudar o que aconteceu para que o homem desprezasse essa tão boa escola, esse tão bom começo que o Senhor Deus tinha proposto à raça humana.